Oração sagrada para o Espírito Santo revelar 3 milagres divinos e manifestar curas sobrenaturais. A capela de São Sebastião emanava uma luz quase celestial naquela manhã. As paredes, repletas de histórias sagradas, pareciam vibrar com as orações fervorosas dos fiéis que se reuniam para clamar por milagres. Maria, com seu coração ardente, se ajoelhava ali todos os dias, buscando não apenas a cura para seu amado filho, Pedro, desenganado pelos médicos, mas também para acender a chama da esperança em toda a comunidade. Seu olhar fixo na imagem do santo carregava a determinação de uma mãe que se recusa a desistir. Espírito Santo, permita-nos ver tua glória. Murmura em súplica. Naquela manhã, ao elevar suas preces, algo extraordinário aconteceu. Um brilho intenso envolveu a capela, e os fiéis começaram a sentir uma presença sobrenatural, como se o céu tivesse se descortinado. E então, foram os primeiros milagres. Uma senhora idosa, conhecida por sua dor crônica na coluna, levantou-se e, com um grito de alegria, pulou, completamente curada. Um murmúrio reverente se espalhou, enquanto todos se entreolhavam, atônitos. Os ecos de amém reverberavam nas paredes de pedra. Maria sentiu a eletricidade da fé pulsando no ar. Além da surpresa, uma expectativa crescente se formava. As palavras do profeta Jacir, que sempre falava em tom manso e suave, ressoaram em sua mente: 3 milagres estão por vir. Como poderia ser? Estaria a providência de Deus se manifestando ali na sua frente? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com as preces elevadas, um jovem, que todos conheciam como o problemático da cidade, teve uma transformação instantânea. Ele havia se afastado da fé, mas naquele instante, quando a luz iluminou seu rosto, suas lágrimas escorriam, e ele declarou em voz alta: Eu creio. Eu creio. A comunidade, que antes observava com desconfiança, viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Mas a ansiedade de Maria não se dissipava. O murmúrio e a dúvida que antes a atormentavam agora se tornaram um fogo interior. Mesmo com as curas, a batalha em sua alma era intensa. O que significava tudo aquilo? Pedro ainda continuava a sofrer, e o peso em seu coração a levava a questionar a dimensão da promessa de Deus. Enquanto a luz da capela começava a se apagar ao entardecer, Maria voltou a se ajoelhar. Seus olhos marejados, ela exclamou para os céus: Espírito Santo, revele-me os milagres que prometeste. Um arrepio percorreu sua espinha ao sentir uma profunda conexão espiritual, como se algo estivesse prestes a acontecer. As esperanças da cidade estavam entrelaçadas à sua, e cada oração feita reverberava na eternidade. O que realmente estava reservado para Maria e Pedro? A reviravolta se aproximava, e assim, a fé de uma mulher se tornava a chama que aqueceria muitos corações em busca do sobrenatural. A capela de São Sebastião estava agora imersa em um silêncio reverente, um momento de suspensão onde os murmúrios das orações pareciam flutuar como notas de um hino eterno. Maria, ainda de joelhos, sentia a pressão da expectativa. A luz suave do céu começava a se misturar com a escuridão da noite, criando um ambiente propício para que algo grandioso pudesse acontecer. Ela se levantou lentamente, o olhar radiante, coração pulsante. O cheiro do incenso misturava-se com o frescor dos cabelos ao vento, criando uma atmosfera que parecia cheia de promessas. Olhando ao redor, viu os rostos dos outros fiéis. Alguns ainda estavam em estado de êxtase por testemunharem os milagres que haviam ocorrido, enquanto outros pareciam mergulhados em reflexão profunda, com o semblante de quem esperava ansiosamente pelo próximo ato divino. Maria decidiu que não se permitiria ser dominada pelo medo ou pela dúvida. Ela tinha uma missão. Ao atravessar os bancos de madeira estrondosa da capela, ela sentiu a presença vibrante do Espírito Santo, iluminando seu caminho com uma chama de esperança. Em cada passo que dava, ela lembrava das palavras do velho profeta:
3 milagres. Seu coração palpitava com essa revelação. Desviou o olhar para a imagem de São Sebastião, e uma ideia lhe ocorreu. Seriam esses milagres apenas para aqueles que já haviam sido curados? Ou existiria algo mais profundo e transformador à espera de ser descoberto? A dúvida se misturava à expectativa, e Maria fechou os olhos, respirando fundo. Enquanto sussurrava uma oração silenciosa, um jovem que havia voltado a se ajoelhar junto dela começou a contar sua história. Ele era o mesmo que tinha clamado por sua fé quando a luz divina o tocou. Com os olhos brilhando de emoção, disse: "Eu nunca acreditei, mas hoje, diante de tanto amor e compaixão, percebo que a fé pode mover montanhas. Acredito que dias melhores virão." Maria sorriu, sentindo uma conexão inexplicável. As almas ali se entrelaçavam, firmando uma nova unidade. Nesse momento, a igreja inteira pareceu se agitar. Uma nova onda de luz invadiu o ambiente e uma voz ressoou em seu interior: "Preparem-se para o que está por vir." As paredes de pedra vibraram e todos, sem saber ao certo se aquilo era real ou um sonho, sentiram os corações pulsarem em uníssono. A expectativa entrou em ebulição. O murmúrio coletivo cresceu em intensidade, e Maria, com o espírito elevado, começou a cantar uma canção de louvor. Sua voz ecoava como se fosse uma oração coletiva, e logo outros se juntaram, formando um coral que subia ao céu: "Te louvamos, Senhor! Te louvamos, Espírito Santo!" Quando o último eco se desfez no ar, um silêncio profundo tomou conta do lugar. Os fiéis começaram a olhar para os lados, como se esperassem a grande revelação que prometia surgir. Mas, surpreendentemente, foi então que o som de uma porta se abrindo ressoou. Uma mulher entrou, trazendo consigo uma aura de paz. O que ela tinha a revelar? Todos seguraram a respiração. "Eu sou mensageira da esperança", ela disse, com a voz suave, mas firme. "O Espírito Santo me enviou para trazer a verdade para vocês." O coração de Maria disparou. O que essa mulher traria junto de sua mensagem? O relato de um milagre? Uma mensagem de amor? Ou seria a esperança que todos esperavam pelo que estava por vir? Enquanto aguardavam, um único pensamento consumia Maria: o verdadeiro milagre é sempre revelado no tempo certo. E quando tudo parecia estar prestes a se desdobrar, a noite ainda tinha mais surpresas a reservar. O que mais o destino traria para Maria e sua comunidade nesta jornada de fé? A atmosfera na capela parecia pulsar como um coração vivo, enquanto todos aguardavam ansiosamente a continuidade da mensagem daquela mulher. O murmúrio dos fiéis tornava-se uma onda de expectativa. Maria sentiu energia ao seu redor, um misto de ansiedade e esperança. Ela observava a mensageira da esperança, que agora começava a falar novamente. "A primeira verdade que trago a vocês é que o amor de Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas. Mesmo quando estamos perdidos, Ele nunca nos abandona", disse a mulher, seu olhar profundo e caloroso percorrendo os rostos ao seu redor. Era como se cada palavra tivesse o poder de tocar o coração de cada um ali. Maria se lembrou das dificuldades que enfrentará, das noites sem dormir, das perguntas sobre sua fé e propósito. Era incrível como, em meio ao caos, a presença de Deus se tornava um farol. A mensageira continuou: "Precisamos apenas abrir nossos corações para que o milagre aconteça. Acreditar é o primeiro passo para a transformação." Ouvindo isso, Maria fechou os olhos novamente. Neste estado de espírito, ela sentiu uma leve brisa entrando pela única janela aberta da capela. A sensação era como um abraço suave, trazendo uma paz inexplicável. "Agora, se preparem para o que está por vir", afirmou a mulher com intensidade. "O Senhor deseja revelar seus 3 milagres, e eles estão mais próximos do que vocês imaginam." A capela inteira pareceu vibrar com essa declaração. Os fiéis começaram a sussurrar entre si, a preocupação se dissipando e dando lugar a um fervor renovado. Maria abriu os olhos, e como que guiada por uma força invisível, começou a orar novamente em voz alta, pedindo clareza, pedindo cura e transformação. Outros rapidamente se uniram a ela, formando um grande coro de orações que ecoavam pelas paredes de pedra. Era uma sinfonia de vozes, cada uma elevando suas necessidades, suas dores, mas também suas esperanças e sonhos. "Espírito Santo, vem. Concede as curas.
Toca cada coração aqui presente! Exclamou Maria, colocando sua fé em cada palavra. A mulher sorriu, e seu olhar irradiava amor enquanto via a congregação se unir. Hoje, não apenas receberão milagres, mas compreenderão que são parte do milagre. O amor se multiplica quando compartilhado. Ao ouvir isso, uma onda de energia atravessou os presentes. Maria sentiu-se envolta em um calor que a fazia querer acreditar ainda mais. Porque, no fundo, um milagre poderia estar acontecendo naquele exato momento. Então, um grupo de crianças que estava mais perto da porta começou a brincar e rir, e a alegria delas era contagiante. Aquelas risadas e sorrisos pareciam dançar no ar, como se dissessem que a infância é um dom e que a pureza da alegria era um milagre em si. A mensageira levantou as mãos, e todos os olhares se voltaram para ela. Deus derrama sua graça sobre vocês. Um segundo milagre se aproxima, e vai tocar vidas de maneira ainda mais profunda. Preparem-se! A expectativa explodiu, e as mãos se ergueram, as vozes continuaram, clamando. Maria lançou um olhar ao céu e uma corrente de luz começou a brilhar através da janela. Era o reflexo da manifestação do divino, um lembrete de que a presença de Deus estava ali, ao alcance de todos, transbordando de amor e esperança. Mas o que significava esse segundo milagre? O que mais poderia acontecer naquela noite mágica? Enquanto os fiéis se uniam em um só clamor, Maria não podia deixar de se perguntar: será que todos estavam prontos para receber a transformação completa que se aproximava? E o grande momento do terceiro milagre, o que ele traria? Maria sentiu seu coração acelerar ao ouvir as palavras da mensageira. Havia algo no ar, uma eletricidade, que fazia com que cada célula em seu corpo vibrasse com a expectativa de algo grandioso. Era como se cada oração, cada pedido feito naquele espaço sagrado, se acumulasse numa nuvem de fé e esperança, prestes a se manifestar em um milagre. A mulher, agora em completa sintonia com o espírito que a guiava, começou a caminhar em direção ao altar. A luz que entrava pela janela parecia intensificar-se, criando um halo ao seu redor. Ela ergueu as mãos em adoração e começou a entoar um cântico suave. As vozes se uniram a ela, formando uma melodia que era tanto uma súplica quanto um louvor. Senhor, nós estamos aqui. Vem, Espírito Santo. Prepara nossas vidas para o teu tocar. A atmosfera estava carregada, um vento suave parecia sussurrar aos ouvidos de cada um, trazendo mensagens de conforto e renovação. Foi nesse momento que Maria sentiu uma presença forte ao seu lado. Ao abrir os olhos, viu um rosto familiar, era Ana, sua amiga de longa data. Elas haviam compartilhado risos, lágrimas, e agora estavam unidas em um propósito maior. A energia aqui é surreal, não é? Ana comentou, admirando as luzes dançantes que pareciam brincar nas paredes da capela. Sinto que algo incrível está prestes a acontecer. Maria sentiu, emoções e reflexões passando por ela como um rio em correnteza. Tudo ao seu redor parecia mudar. Cada respiração trazia um novo entendimento. Enquanto a congregação continuava a orar, um silêncio reverente caiu repentinamente. Todos pareciam aguardar ansiosamente pela continuidade da mensagem. A mensageira parou e olhou diretamente para cada um. O segundo milagre já começou a se manifestar, disse com uma voz suave, mas firme. Ele se revela na cura da alma e no perdão que a nosso Pai Celestial nos concede. Quantos de vocês estão prontos para libertar-se da dor do passado e abraçar a renovação? As palavras dela penetraram profundamente nos corações. Maria fechou os olhos novamente, permitindo que lágrimas quentes escorressem pelo seu rosto. Sentia-se chamada a liberar mágoas e ressentimentos que carregava há tempos. Era como se uma pesada âncora estivesse sendo levantada, deixando-a flutuar em direção à luz do perdão. Eu libero tudo, Senhor. Liberto as mágoas, os traumas. Vem e me transforma. Ela clamou, totalmente entregue ao momento. Ao seu lado, Ana começou a se mover, também em busca dessa libertação. A congregação inteira parecia estar num estado de profunda introspecção, o ar carregado de paixão e sinceridade. Foi quando um tremor percorreu o chão. A capela, que parecia sólida, agora balançava suavemente, como se a própria terra respondesse à poderosa corrente de fé que ali se formava. Todos se entreolharam,
perguntas silenciosas dançando em seus olhares. O que mais o senhor tinha preparado? A mensageira ergueu a voz novamente, agora mais intensa. O terceiro milagre se aproxima. Preparem-se, meus irmãos. Ele não tratará apenas do corpo ou da alma, mas transformará toda a essência de quem vocês são. Uma onda de expectativa tomou conta da capela. Maria quase podia sentir a energia divina como um calor em sua pele. Os olhos de todos estavam fixos nela, como se aguardassem uma revelação maior. O que seriam essas transformações? Como a vida deles mudaria após essa noite? Os corações pulsavam de ansiedade e esperança, e a mensageira inclinou-se levemente, como se estivesse ouvindo um conselho do céu. Maria sentiu que a tapeçaria de suas vidas estava prestes a ser reescrita, feita de amor, fé e milagres. Mas será que estavam todos prontos para colher essa nova etapa? O tempo parecia se estender, e a capela pulsava como um só corpo, transbordando de anseios e promessas. O que mais poderia acontecer antes do amanhecer? O murmúrio da congregação crescerá, como um rio fervilhante que avança em direção à libertação. Cada olhar trocado entre os fiéis era um pedido silencioso. O que aquelas palavras profundas significavam para cada um deles? Maria sentia um chamado urgente em seu espírito, algo grandioso estava para acontecer, mas seria ela capaz de abraçar completamente essa transformação? A mensageira continuava, sua voz envolta em uma aura de autoridade e amor. O terceiro milagre está prestes a iniciar. Mas lembrem-se, irmãos e irmãs, a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. O Espírito Santo anseia por fazer morada em corações abertos e dispostos. Cada um de vocês é um potencial vaso de bênçãos. Maria olhou novamente para Ana, e viu nos olhos da amiga um reflexo de sua própria ansiedade e esperança. Com as mãos ágeis, Ana amassou os lenços que segurava, enquanto a música celestial envolvia a capela como um manto. Temos que crer que podemos ser transformados. O que você está disposta a deixar ir, Maria? Perguntou Ana, baixinho, mas fervorosa. Eu quero deixar tudo. Cada medo, cada insegurança, eu quero viver a plenitude que Deus tem para mim. Respondeu Maria, com a voz trêmula de emoção. Com cada palavra, o peso de suas preocupações parecia dissipar-se, como névoa ao amanhecer. A congregação começava a se mover, unidos em uma dança de fé e adoração. Mãos se erguiam, e corações se uniam em oração fervorosa. A capela, antes um bastião de silêncio respeitoso, agora vibrava com clamor e expectativa. A leve brisa que entrava pelas janelas parecia trazer não só perfume de flores, mas também um toque do próprio Deus. Maria olhou para a mensageira. Uma luz resplandecia em seu rosto enquanto ela começava a profetizar sobre curas e recomeços, invocando nomes, histórias e situações. Era como se uma onda do mar estivesse se formando, intensificando-se, prestes a colidir com a margem da certeza. Preparem-se para receber. Curam-se as feridas, renascem os sonhos. O Senhor está aqui, e Ele traz não só a cura, mas uma nova identidade. Cada palavra da mensageira reverberava no coração de cada fiel, um convite para se renovar. Maria sentiu uma eletricidade crescendo dentro dela. O que havia dentro de seu ser estava se mexendo, despertando. Uma mistura de medo e esperança pulsava. E se tudo mudasse? E se ela realmente conseguisse abraçar a nova versão de si mesma? O medo de falhar e de não corresponder ao chamado divino começou a perder espaço para um desejo ardente de se entregar. Deus, eu quero ser um novo ser. Leva o que não me serve mais. Renova em mim um espírito firme. O clamor que brotou de seus lábios ecoou com sinceridade e profunda determinação. E, então, enquanto todos se entregavam à adoração, o chão sob os pés de Maria parecia vibrar ainda mais. Era como se a própria terra se rendesse ao poder do Criador. Uma sensação de calor a envolveu, seu ser inteiro iluminado. As promessas divinas pareciam dançar ao seu redor, fazendo seu coração transbordar de fé. Amados, a manifestação dos milagres não é só uma questão de fé, mas de abertura. Abrace o que o Senhor está lhe entregando agora. As palavras da mensageira ecoaram em seu espírito. Maria poderia sentir, claramente,
que as divinas intervenções estavam a poucos instantes de acontecer. Um profundo silêncio caiu, e o olhar de todos se fixou na mensageira. O próximo momento prometia ser indescritível. O que estava por vir? Seriam curas físicas, reconstruções de relacionamentos ou uma renovação interior? A dúvida e a esperança se entrelaçavam, trazendo um ar de expectativa. Maria sorriu, sabendo que tudo estava prestes a mudar. O que realmente aconteceria em suas vidas a partir daquele instante? A mensageira levantou os braços, seu olhar agora fixo na congregação, como se estivesse abraçando cada um ali presente. O clima estava carregado de uma expectativa palpável, e cada respiração parecia um fio de oração entrelaçado. Com a voz agora suave, mas firme, começou a invocar o Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Encha este lugar com a tua glória. Toca os corações e renova as mentes. Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se a própria atmosfera estivesse vibrando em resposta à oração. Aquela sensação, uma mistura de reverência e curiosidade, pulsava como um tambor em seu peito. O que aconteceria a seguir? Os olhares de todos se fixaram na mensageira, e enquanto algumas lágrimas escorriam pelo rosto de alguns, outros fechavam os olhos, entregando-se completamente ao momento. Era um instante sagrado, um quadro pintado de fé e entrega. Maria sentia as paredes da capela quase respirarem, expandindo-se e contraindo-se com a paixão dos fiéis. Eu vejo pessoas sendo libertas de fardos que há muito as aprisionavam. A mensageira exclamou com um fervor contagiante. Vejo dons sendo entregues. Você que se sentia sem propósito, escute, você é uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Maria olhou ao redor. Viu rostos conhecidos tomados por uma nova luz, como se sob uma chuva de bênçãos inesperadas. Os sussurros de fé estavam por toda parte, cada um trazendo à tona novas esperanças e anseios. Ana, que estava ao seu lado, não aguentou e começou a dançar, enquanto outros fiéis a acompanhavam num movimento espontâneo de alegria. Era uma celebração de transformação, de encorajamento e talvez, de milagres que se aproximavam. Creia, irmãos e irmãs. O Senhor está aqui, Ele não veio para nos deixar como estamos. A voz da mensageira subia, mais forte agora, como um rugido de leão. Ele está aqui para curar, renovar e restaurar. O céu se abriu e as promessas estão caindo sobre nós. Maria olhou para os céus, desejando que a luz que envolvia a sala pudesse penetrar em sua alma. Ela queria mais do que tudo aquilo. Desejava fervorosamente os milagres, mas, acima de tudo, desejava se sentir à altura desse chamado. Era um momento como um sonho, e ao mesmo tempo, uma realidade desafiadora. Quando a mensageira pediu para que todos levantassem as mãos, Maria fez o mesmo, e encostou o coração nas palmas abertas. Ali, dentro dela, um turbilhão de sentimentos tomava forma. O que mais ela poderia deixar ir? Medo, insegurança, limitações. Não. Ali, naquele sagrado momento, ela se despiria de tudo aquilo. Senhor, pega tudo que não me serve mais. Eu me entrego. Eu quero mudança. Gritou Maria, fazendo ecoar seu clamor na capela. E foi então que uma brisa suave atravessou o lugar. Um silêncio respeitoso tomou conta da congregação novamente, mas essa quietude ainda pulsava com a expectativa. As janelas tremulavam, e, por um breve instante, todos pareceram sentir uma presença inconfundível, como um abraço divino envolvendo cada um. Enquanto todos esperavam, Maria fechou os olhos e pediu uma confirmação, que o Espírito Santo a guiasse para entender o que deveria mudar em sua vida. O que você deseja me mostrar nesta hora, Senhor? E a pergunta ecoou em sua mente, abrindo um espaço para que algo muito maior se revelasse. Então, como se um véu estivesse sendo levantado, uma imagem de sua vida começou a brilhar em suas lembranças. Não eram apenas momentos ruins, mas também períodos de crescimento e aprendizado. E se tudo isso servisse para me moldar para algo maior? A ideia flutuava. Enquanto refletia, a mensageira novamente tomou a palavra, agora com um brilho nos olhos. O Espírito Santo está mexendo em seus corações. Preparem-se, pois um novo milagre está prestes a se revelar. Vocês não estão sozinhos nessa jornada.
O que você precisa liberar para dar espaço ao que Deus realmente planejou? Maria sentiu sua alma tremer. O que mais poderia ser libertado? O que ela ainda não havia percebido que precisava soltar? O tremor de sua fé a envolvia, e ela percebeu que a resposta não tardaria a chegar, pois um novo milagre estava prestes a ser revelado. Qual seria ele? O silêncio era feito de expectativa, como uma tela em branco esperando um artista criativo. Enquanto o espírito da congregação vibrava, a mensageira continuou a canalizar o que parecia ser um poder indescritível. Suas palavras dançavam no ar, ecoando promessas de transformação e renovação. Você que veio aqui se sentindo apenas um espectador, hoje é chamado a ser protagonista da sua própria história. O Senhor está escrevendo um novo capítulo na sua vida. Exclamou, e as palavras eram como flechas certeiras, atingindo o âmago do coração de cada um. Maria escutava com atenção, sentindo seu desejo de mudança aumentar. Uma chama de esperança ardia dentro dela, iluminando os cantos da sua alma que antes estavam sombrios e cheios de dúvidas. E então, a mensageira, com uma voz mais suave, convidou todos a se sentarem. Agora, vamos parar para ouvir, disse. O Senhor deseja nos revelar. Muitas vezes, estamos tão ocupados em pedir e esperar que não percebemos que há momentos em que devemos ouvir o que Deus está nos dizendo. O ambiente ficou impregnado de um silêncio respeitoso. Maria respirou fundo, tentando silenciar seus pensamentos agitados. Ela apenas queria receber a mensagem divina que estava prestes a ser compartilhada. De repente, a mensageira fez uma pausa e fechou os olhos, como que em comunicação direta com o céu. A sala estava clara como cristal, cada olhar fixo nela, cada alma conectada àquele instante. Então, com uma expressão de profunda reverência, ela começou a compartilhar: eu vejo 3 milagres sendo revelados. O primeiro é sobre cura, o segundo traz libertação e o terceiro é um dom de fé que será brotado em corações que se sentiam vazios. As palavras perfuraram a escuridão do medo que Maria carregava no peito. Cura, libertação e fé. Cada um daqueles milagres ressoava em sua vida de maneira tão particular que ela sentiu uma onda de energia percorrer suas veias. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma profunda libertação. Se você precisa de cura, eu quero que você acredite agora. Coloque sua mão sobre a parte do seu corpo onde a dor habita e receba esta cura divina. Gritou a mensageira, e Maria fez exatamente isso. Seu coração batia rápido, enquanto uma luz parecia emanar das palmas de suas mãos. Para aqueles que foram presos em cadeias invisíveis, o Senhor está quebrando os grilhões. Você é livre. Receba agora essa libertação. Sua voz ecoava como um trompete, convocando cada um ali presente a se levantar e reivindicar vosso direito divino. Maria olhou ao redor e viu pessoas se levantando, algumas chorando de alegria, outras fazendo gestos de adoração. A atmosfera estava carregada de um poder sobrenatural. E então, com um fogo na alma, a mensageira declarou: e para você que se sente sem fé, que não consegue acreditar em algo maior, o Senhor está acendendo uma nova chama no seu espírito. Você será um portador da fé que toca vidas. Neste momento, uma onda de energia tomou conta da capela. Era como se o próprio céu abrisse e dele caísse um manto de bênção sobre todos os presentes. Maria sentiu que aqueles 3 milagres se entrelaçavam, como fios de uma mesma tapeçaria. A cura em seu corpo, libertação de suas inseguranças e o renascimento da fé em sua alma. Com o coração em chamas, ela se perguntou o que mais o Senhor teria reservado. Seria apenas o início de sua transformação? Qual seria o desdobramento desse momento sagrado? Ao olhar para a mensageira, Maria percebeu que algo mais potente, algo tão acima de suas expectativas, estava por vir. Ela fechou os olhos mais uma vez e sussurrou: meu Deus, que mais tu tens para mim? E a resposta seria revelada em breve, como um sol que se ergue lentamente no horizonte, prometendo um novo dia cheio de esperança e possibilidades. O ar estava carregado de uma expectativa palpável, como se um novo sopro de vida estivesse prestes a ser infundido em cada alma na capela. Maria sentiu o calor emanando de seu coração, suas mãos ainda formigando com a energia da cura que havia recebido. A mensageira, ainda em conexão profunda com o divino,
olhou ao redor, como se pudesse ver cada necessidade, cada anseio e cada esperança daquele povo. Agora, é o momento de se conectar ainda mais com esse poder que nos envolve. Fechem os olhos novamente e abram seus corações. O Senhor está aqui, nos rodeando como uma nuvem de glória. Permitam-se sentir sua presença, ela disse, e sua voz se tornou um suave sussurro, quase como uma melodia. Maria apenas sentiu. Deixou as preocupações e dúvidas fluírem como folhas ao vento. Uma paz inexplicável a envolveu, e ela percebeu que, ao silenciar seu coração, poderia ouvir de maneira mais clara a voz de Deus. Assim, todos na sala se entregaram completamente, permitindo que a atmosfera sagrada os envolvesse. Eu sinto algo poderoso acontecendo, a mensageira continuou. O Senhor está desejoso de nos revelar algo mais. Uma visão, um propósito. Haverá um novo chamado sobre muitos aqui. A sala, novamente, mergulhou em um silêncio profundo. Maria sentiu uma onda de novidade brotando dentro dela. O que poderia ser esse novo chamado? As perguntas dançavam em sua mente, mas o fervor da fé a impedia de sucumbir a dúvidas. Quando a mensageira abriu os olhos, não havia mais apenas uma mulher no palco, mas uma mensageira do Altíssimo, com brilho nos olhos que refletiam a luz dos céus. Eu vejo uma nova vida sendo gerada em muitos. O Senhor está te preparando para uma jornada de transformação. É um tempo de testemunho, de propagar a sua obra. Exclamou, sua voz repleta de compaixão e vigor. Estar ali parecia um tributo ao plano de Deus, e Maria sentiu-se parte desse plano maior. Uma ideia poderosa surgiu em sua mente, e se eu fosse chamada para liderar? Para guiar outros a esse mesmo entendimento? As palavras da mensageira ressoavam na capela, reverberando em cada canto. Você que está aqui nesta sala, tem um papel a desempenhar. Não se subestime. E cada frase era como combustível para a chama que ardia dentro de Maria, reacendendo seu desejo de servir e edificar. O ambiente tornou-se cada vez mais eletrizante. As pessoas começaram a compartilhar testemunhos, gritando palavras de louvor, ânimo e o renascimento da fé. Vidas estavam sendo transformadas diante dos olhos de todos. Maria olhou para o céu e, em meio ao clamor de adoração, ela sentiu um impulso forte dentro de si. Era como se o Espírito Santo estivesse soprando em seu ouvido. Agora é a sua vez de se levantar e ser luz. Vai e conte o que eu fiz por você. Ela hesitou por um instante, cheia de alegria e medo. E se sua voz tremesse? E se ninguém a ouvisse? Mas o chamado era claro, e a coragem brotava de seu coração. Quando finalmente se levantou, uma onda de encorajamento envolveu suas costas. Os olhos da congregação estavam sobre ela, e a mensageira sorriu, como se dissesse, acredite. Deus está nesses momentos. Maria respirou fundo e deu um passo à frente. Eu sou grata e desejo compartilhar o que Deus tem feito em minha vida. A sala explodiu em aplausos e gritos de bênçãos. Em meio a tudo isso, uma certeza se formou em seu coração. Ela não estava sozinha nessa jornada. Enquanto a adoração tomava conta do espaço, Maria questionou em seu interior, e se houver alguém aqui que precisa do que eu vivi? A resposta estava prestes a ser revelada, como uma nova onda de milagres em sua vida e em todas as vidas ao seu redor. Continuaria a jornada de fé. O que mais o Senhor tinha guardado para ela e para os que se alinhavam no propósito divino? A energia na capela cresceu, como se cada coração pulsasse em uníssono. Maria olhou em volta, vendo rostos iluminados pela esperança, olhos cheios de amor e expectativa. Era como se o próprio céu tivesse se aberto para inundar aquele lugar com luz e graça. O sentimento era contagiante, e ela sentiu a unidade do grupo como um cordão que os unia. A mensageira, percebendo a intensidade, começou a orar em voz alta. Senhor, nós te pedimos. Manifesta teus milagres entre nós. Que cada vida aqui seja um testemunho de tua bondade. Que as curas sobrenaturais aconteçam hoje, em nome de Jesus. As palavras reverberaram entre as paredes da capela, ecoando não apenas como uma súplica, mas como uma declaração de fé. Maria sentiu um tremor em suas mãos, uma força que parecia fluir do centro de seu ser. Parecia que o próprio Espírito estava tocando sua alma. Nesse momento,
a voz interna de Maria se fez ouvir novamente. Por que não clamar por milagres? Ele já fez em você, e pode fazer em outros. O pensamento a empurrou adiante. Eu vou orar também. Ela fechou os olhos novamente, com toda a sua fé, pediu em silêncio: Senhor, revela teus milagres. Traga a cura aos que estão sofrendo. Renova a esperança daqueles que se sentem perdidos. Que a tua presença sobrenatural seja sentida aqui. Um murmúrio de concordância se espalhou pela sala. Outros começaram a orar também, em vozes sutis, mas fervorosas. Era como se o ambiente fosse preenchido por um coro de súplicas, cada uma ecoando pelos céus. Eu vejo algo acontecendo. A mensageira novamente declarou. O Senhor está tocando vidas. Há pessoas aqui que estavam esperando por um milagre e agora receberão. Creiam. O toque do Senhor já está sobre vocês. A reação imediata foi incrível. Pessoas começaram a levantar as mãos, lágrimas escorrendo pelos rostos. Maria viu um homem na frente, com a expressão de dor que se transformava em alívio à medida que a oração da mensageira penetrava sua alma. O milagre está vindo. A cura está a caminho. Maria exclamou, e um novo impulso a tomou. Muitas vozes se uniram em adoração. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. O ambiente pulsava. Ela resolveu se aproximar do homem que parecia estar em transição. Você sente isso, não é? O Senhor está operando em sua vida. Ele a ouviu e assentiu, a esperança e a fé brilhando em seus olhos. Então, a mensageira pediu para que todos se unissem em grupos pequenos, para que pudessem orar uns pelos outros. Compartilhem suas bênçãos e clamem pelas curas. Haverá milagres aqui nesta noite. Maria se juntou a um grupo. E o ato de orar junto a outros foi como fogo, aquecendo e iluminando seus espíritos. Cada palavra ecoada na sala parecia intensificar a atmosfera de expectativa. Maria tinha certeza de que algo incrível estava acontecendo. E nesse momento de fervor, algo no profundo de sua alma sussurrou que ainda havia mais por vir. 6 lágrimas caíram, 6 vidas estão prestes a ser tocadas. As murmurações estavam apenas começando a ecoar, e a revelação de 3 milagres divinos aguardava para ser manifestada. O que mais o Senhor tinha guardado? Mais transformações estavam no horizonte, e a fé começava a se expandir em um novo propósito. Maria sentiu seu coração pulsar forte enquanto a adoração continuava. Ela não poderia ignorar o que se aproximava. O que mais poderia surgir quando as promessas de Deus se preparavam para se cumprir? A madrugada chegou. E a capela de São Sebastião continuava irradiando uma luz suave como a aurora que se aproximava. Maria, exausta, mas cheia de fé, sentia-se como se estivesse prestes a romper com tudo que limitava sua vida. Os ecos das orações permanentes dos fiéis misturavam-se ao silencioso desejo de cura e renovação. Após as declarações profundas da mensageira, um clima de expectativa preenchia o ar, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Maria olhou para os rostos familiares ao seu redor, cada um refletindo suas próprias ansiedades, esperanças e anseios por mudanças divinas. O murmúrio crescerá, mas agora era um chamado, uma voz coletiva em busca de milagres. Hoje é o dia. A hora da transformação chegou. Ela ouviu a voz da mensageira ressoar, e com isso, seu coração deu um salto. A capacidade de acreditar que Deus estava prestes a agir se tornou palpável. Preparem-se, meus irmãos. O Senhor deseja derramar sua glória sobre nós, e Ele fará isso através de cada um que se dispõe a abrir o coração. Maria fechou os olhos. Uma onda de energia a atravessou, como se cada célula do seu corpo estivesse despertando para a nova vida que estava prestes a florescer. Ela se viu diante de um espelho, refletindo não só suas fraquezas e medos, mas também as promessas que Deus havia feito a ela. Eu estou pronta, Senhor. O que preciso entregar a ti? Ela sussurrou. Por dentro, tudo estava fervilhando. O primeiro milagre apareceu claro em sua mente, a cura de Pedro. Olhar para ele como um menino saudável, correndo e brincando. Maria sentiu uma determinação firme crescer dentro dela.
A cura era mais do que física, seria uma transformação de esperança, um sopro de vida que se restauraria a todos. Ao abrir os olhos, viu Ana ao seu lado, envolta na mesma energia. Vamos orar juntas. Ana disse, segurando a mão de Maria. Unidas, começaram a clamar por Pedro e por todos ali que precisavam de um milagre. Espírito Santo, manifesta teus sinais em nossas vidas. Curas que vão além do físico, pois agora é o tempo. As vozes se uniram em um clamor uníssono, crescendo em fervor. Ao redor delas, outros começaram a se alinhar, prontos para partilhar suas dores e ansiedades. Era como se todos se tornassem um só, uma família unida pela fé e pela esperança de um avivamento que brotava naquela noite mágica. Então, um murmúrio se espalhou pelo ambiente. Todos os olhares estavam no altar, onde a mensageira parecia ser um farol de luz na escuridão. Agora, o terceiro milagre está prestes a ser revelado. Ela disse com uma intensidade arrebatadora. Preparem seus corações, pois o Senhor deseja transformar não apenas vidas, mas a essência de quem vocês são. Ele está chamando vocês para um novo propósito. Nesse exato instante, uma onda de paz e luz desceu sobre todos como uma ducha de bênçãos. Maria sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo seu rosto. O que estava brotando dentro dela era a certeza de que tudo o que passou fez parte desse propósito divino. O Espírito estava preenchendo cada vazio, fazendo uma obra que transcendera a dor e as dificuldades. Enquanto as pessoas cercavam-se umas às outras, Maria olhou para a imagem de São Sebastião. Eu não vou mais permitir que a dúvida me impeça, pensou. Eu abrirei meu coração e receberei essa nova identidade que Deus está me oferecendo. O ambiente estava eletricamente carregado, as pessoas dançavam e cantavam, agora não apenas buscando a cura, mas também celebrando a vida. Corações estavam sendo restaurados. As bênçãos estavam sendo passadas adiante, uma corrente de amor e fé que se expandia. E então, a mensageira levantou as mãos novamente. Agora, amados, se preparem para receber a maior das transformações. O Senhor não quer só curar fisicamente, Ele deseja fazer uma obra completa em suas almas. Estão prontos? Maria sentiu uma explosão de sentimentos. Ela sabia que este era o instante. Levantou suas mãos ao céu, e com uma voz firme, repetiu as palavras que todos ansiavam ouvir. Espírito Santo, vem. Toma conta de nossos corações. Eu me entrego a ti. A capela inteira explodiu em um clamor de adoração. Nós cremos, Senhor. Nós aceitamos. Nós abrimos nossos corações para ti. As palavras ecoaram como um poderoso rugido. Ao mesmo tempo, Maria pôde sentir que sua alma se expandia, como se cada parte dela estivesse sendo revitalizada. 2 milagres estavam revelados, a cura e a libertação. Mas restava um milagre, um dom de fé. E para isso, Maria se sentiu mais forte, mais ousada. Agora entendo, Senhor. O terceiro milagre é o chamado para ser portadora de fé e esperança para outros. Isso é o que eu devo fazer. A celebração na capela nunca foi tão intensa. Cada coração estava vibrante em uníssono. Maria riu, sentindo o poder do Espírito eleva-la a novos e grandiosos desafios. A luz da capela brilhou ainda mais forte, iluminando cada sombra que um dia a envolveu. Ela olhou em volta, viu muitos rostos cativados, transformados. E sentiu em cada um de seus corações uma centelha que, quando unida, se tornava uma fogueira de fé indestrutível. Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Gritou Maria, sentindo a alegria transbordar. Assim, no calor daquela noite abençoada, a vida de cada um foi tocada de forma divina. O tempo de esperar terminou. O poder que havia adormecido frutificou em todos os presentes. Deus tinha, enfim, escrito um novo capítulo repleto de amor, cura e fé. Enquanto a capela se enchia de uma respiração coletiva, um único pensamento uniu a comunidade: estamos prontos para sermos emissários de um novo amanhecer. O Espírito Santo nos enviou, e sobre nós cabem os milagres. Que esta história de transformação e fé não cesse, mas seja a base de uma nova vida. Agora, que todos aqueles que participaram vissem, em seus próprios desafios, a mesma luz que brilha dentro de cada um. E sempre que precisarem,
Que lembrem, nada é impossível para Deus. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa mensagem de fé com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e que possamos continuar a levar essa luz. Comente aqui embaixo suas reações e testemunhos sobre esse final impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio. A hora é agora.